Olá pessoal, tudo bom? Paulo Bodio por aqui. A gente está de volta com mais um episódio do Conversane, o podcast de neurociência do nosso INCT Sani, com apoio do CNPq e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente tem recebido vários convidados de áreas muito diferentes para debater a interface entre essas áreas, as neurociências e a psicologia. Antes da gente partir para o podcast de hoje, fazer uma publicidade aqui, uma autopubli. A gente tem logo o Rethinking the Future 4, Reconstruindo Conexões Humanas. Então, é o evento do nosso INCT na sua 4ª edição. E as inscrições já estão abertas. A gente vai ter pesquisadores do mundo inteiro e do Brasil compartilhando uma série de descobertas legais, debatendo como que a gente pode construir nossos laços e novos laços dentro aí da nossa espécie, né, e da nossa relação com o planeta e com as outras espécies, enfim, algo que é fundamental a gente descobrir, que está muito alinhado com os temas de pesquisa do nosso INCT. Então, você já pode se inscrever no evento e também já pode enviar submissões de trabalho para pôster, mesa redonda, e logo a gente vai abrir a venda de desconto para aqueles que são membros da SBP e do IBNEC, além de gratuidade para ações afirmativas e também para aqueles que são membros do INCT. Então fiquem aí de olho, vão acompanhando aí as nossas divulgações e se inscrevam, tá? O evento vai ficar bem bacana, logo a gente está divulgando todos os palestrantes que vão participar, vem um pessoal da pesada participar aí com a gente. E, pessoal, a gente tem uma novidade. O Conversane vai começar a receber agora pesquisadores de todo o país. E a gente vai inaugurar o Conversane com pesquisadores, partindo de pesquisadores aqui do INCT Sani, e hoje a gente vai ter a participação do professor, psicólogo e pesquisador João Modesto, da Universidade Estadual de Goiás. Então, os próximos episódios, a gente vai ter pesquisadores do INCT, pesquisadores de outros INCTs, pesquisadores de outras áreas, enfim. A ideia é a gente avançar cada vez mais o Conversane, trazendo questões atuais, contemporâneas, com muita ciência. O Conversane de hoje vai inaugurar essa nova fase, vai ser à distância, e hoje com o professor, psicólogo, pesquisador João Modesto, da Universidade Estadual de Goiás. Bem-vindo aí, João. Prazer ter você com a gente. Obrigadão, Paulo. Prazer é todo meu. Muito bom. O João, então, só para introduzir um pouco melhor, o João Gabriel Modesto, ele é pesquisador, ele atua principalmente na interface entre psicologia social e psicologia política, e ele investiga temas como crenças, identidades coletivas, emoções e como isso molda comportamentos políticos sociais no país. A produção do João, ela é muito voltada a esses fenômenos ligados à polarização política, disseminação de fake news, radicalização, corrupção, preconceitos sociais. Ou seja, já dá para ver pela lista que a gente precisa muito do João com a gente aqui para debater esses tópicos que estão cada vez mais salientes na nossa sociedade. E o João, além de estudar opiniões, né, políticas, que muitos estudos fazem, ele também tenta entender muito os mecanismos psicológicos que levam indivíduos e grupos a se posicionarem muitas vezes de forma extrema, né, acreditar em desinformação ou, inclusive, justificar comportamentos antiéticos, né? Então, o João tem uma série de estudos muito legais e é disso que a gente vai falar hoje. João, para a gente começar já metendo o pé na jaca, esse ano a gente tem eleição, né? E a gente já vai sentindo aquele clima um pouco incômodo se aproximando, né? Tem gente já preocupada, o que vai, independente do lado, né? Do como pensa, enfim, mas já vê o pessoal já preocupado, gente pensando, será que de novo o Natal em família vai ser um caos, né? As pessoas vão falar o quê? Enfim, como que a gente explica esse inferno astral da democracia? Como você mencionou, a discussão sobre polarização política tem sido algo forte nos últimos anos, especialmente em anos eleitorais. E a perspectiva para esse ano, ela não é mais animadora do que nos anos anteriores. Então, a polarização segue acentuada. E como é que a gente entende isso? Quando a gente discute polarização, existem duas dimensões principais que a gente tende a entender o fenômeno. A gente tende a discutir a polarização por meio de uma discussão de uma polarização ideológica, que é quando a gente percebe um distanciamento em relação a ideias diferentes da ideologia política ao qual a gente está vinculado.
Mas, sobretudo, nos últimos anos, a gente tem percebido uma crescente de uma polarização afetiva, que envolve esse distanciamento mais emocional, mais afetivo em relação a esse grupo político do qual a gente não pertence. Há quem diga, inclusive, que essa forma de polarização afetiva deve ser entendido como uma expressão de um preconceito político, porque você acaba tendo esse posicionamento negativo, esse afeto negativo em relação a esse grupo político do qual você não pertence. E é importante dizer, Paulo, que por mais que mais recentemente a gente tenha discutido esses processos de polarização, isso não é algo recente dentro de um processo democrático. Se a gente pensa na própria história recente da democracia brasileira, a gente tem um processo de polarização entre dois partidos, um mais à esquerda, outro mais à direita, mas a questão mais atual é que essa polarização afetiva tem se intensificado para além de divergências de pensamento, para além de divergências ideológicas propriamente ditas. Ou seja, as pessoas estão menos abertas ao diálogo e mais distantes emocionalmente. E uma das razões que a gente entende essa intensificação nesse período, nesses últimos anos, tende a estar associado a um uso grande de redes sociais por meio de processos ligados a bolhas sociais. Então, basicamente, em rede social, acho que todo mundo está acostumado a ouvir essa discussão em maior ou menor profundidade, a gente tende a seguir pessoas que a gente mais se identifica e em função da nossa forma de interação com a rede social, consequentemente a gente se retroalimenta com aquelas mesmas ideias, os mesmos pensamentos, formando essas bolhas. Então, consequentemente, a gente fica mais fortalecido dentro dessa bolha e se afasta desses outros grupos. Então, eu entendo que esse ano será mais um Natal difícil, Paulo. Então, Difícil. até lá, teremos grandes desafios pela frente. É. Ô, João, você estava falando essas coisas, né? A gente vai pegar aqueles estudos. Os Estados Unidos eles acompanham muito, né, esses fenômenos de grupo e aqueles estudos mostrando que normalmente essa diferença de visão entre um grupo e outro, identificação grupal, normalmente era mais dominante o tal do in-group love, né, do amor pelo próprio grupo, e existia o out-group hate, né, esse ódio pelo outro grupo, mas normalmente o in-group love dominava, né, então a identificação era muito mais vinculada por aquilo que o meu grupo tem de bom, mas em momentos onde você tem conflito, o out-group hate ele aparecia, mas ele não dominava a escolha dos grupos, né, pelo menos muito dos estudos longitudinais sinalizavam isso. E hoje em dia tem uns dados mostrando isso, né? Essa polarização ela está ganhando, que entra nessa discussão que você trouxe de polarização afetiva, né? Ela está ganhando uma atração diferente, né? Muitos grupos estão sendo formados não pelo in-group love, não pelo que eles compartilham, mas pelo ódio do outro, né? Com certeza, Paulo. Tanto que quando a gente vai avaliar pesquisas de intenção de voto, um elemento importante para a gente entender essa dinâmica de voto no Brasil é pensar em quem você não vota, que é justamente essa oposição, essa negação em relação ao outro grupo, ao ódio em relação a esse outro grupo. Uhum, E na uhum, prática, a gente acompanhou nos últimos anos como determinados grupos políticos no Brasil se fortaleceram a partir de um discurso de, por exemplo, de um antipetismo. uhum, Então, uhum, essa ideia do ódio, como você bem destaca, por mais que não fosse tão acentuado em pesquisas internacionais há alguns anos, isso tem alterado, e quando a gente pensa a realidade brasileira, isso expressa muito bem também. Então, essa uhum. negação, esse ódio em relação a determinados grupos políticos é um elemento muito central para a gente entender essa dinâmica de identidade e polarização no nosso país também, não apenas dentro desses estudos internacionais. Tá. E aí você estava falando do uso das redes, essas questões afetivas, emocionais, elas dentro da rede, elas se proliferam também com mais força, né? De forma muito acentuada. De forma muito acentuada. Sobretudo porque nas redes sociais, em muitas delas, como o antigo Twitter, né, o X, existe uma dinâmica de discurso de ódio muito acentuada que tende a ser intensificada por uma possibilidade de anonimato. Então, as pessoas não necessariamente precisam ter perfis que as identifiquem. Então, elas vão se sentindo mais confortáveis em manifestar esse discurso de ódio, e isso acaba sendo retroalimentado, e as pessoas vão enxergando, por meio da viralização desse conteúdo, que isso de fato é um caminho, né? E que isso está sendo fortalecido por outras pessoas. Então, as redes sociais têm essa dinâmica,
como a gente comentou agora há pouco, de acabar fortalecendo essa polarização e esse discurso de ódio. É um problema que a gente tá tendo. Ou seja, de certa forma, não é um fenômeno novo, né? Esse fenômeno de formação de grupo, inclusive, está na base, né? Quem estuda psicologia evolutiva está na base, inclusive, da formação de grupos, enfim, né? De coesão grupal e preocupação com o grupo que rivaliza e compete por recursos, mas ela ganhou volume, né? Ela ganhou escala, né? É meio isso, né? Que você tá trazendo, né, João? O... Ô, João, e você acha que essas questões todas, por exemplo, a forma como eu me relaciono com o meu grupo está relacionado, por exemplo, com questões morais, por exemplo, com valores, ou seja, a gente falou das emoções, né? E como que estão as questões de valores, né? Porque uma coisa é eu pensar, eu eu discordo do grupo político em função do modelo econômico que ele pensa e seja uma discussão mais, sei lá, racional, por exemplo, né? Eu acho que esse modelo político não, esse modelo econômico não é o melhor, aquele não sei o quê e tal. Essa proposta para a saúde, assim, assado é uma coisa mais racional, né? Mas tem esse elemento emocional que você está tendo e aí ele, como que isso interage com valores e inclusive valores morais, né? Esse é um ponto também bem interessante, Paulo, porque dentro da literatura de psicologia social, de psicologia política, e naturalmente você conhece a literatura muito bem, a gente tem um modelo, tem diversos modelos, mas especificamente queria chamar a atenção da teoria dos fundamentos morais. Ele é um modelo que chama a atenção como posicionamentos mais conservadores, mais progressistas, eles podem ser fundamentados, orientados por conta de concepções morais distintas. Então, não é que determinado grupo político é mais moral do que outro, mas que se parte de fundamentos, de bases morais em que são priorizados fundamentos diferentes. Isso é bem interessante porque se assume que parte da discordância, da falta de entendimento, acontece porque a gente acaba partindo de concepções que são diferentes. Então, por exemplo, dentro de uma perspectiva progressista, a gente prevaleceria uma base moral de não causar dano ao outro, um senso de equidade. Por outro lado, dentro de uma moral mais conservadora, prevaleceria uma manutenção de um status quo, questões ligadas a uma pureza, de princípios, digamos assim, simplificando elementos da teoria. Então, esse é um elemento bem interessante. Eu tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos utilizando a TFM, a Teoria dos Fundamentos Morais, para ver se ela auxiliava a gente a perceber, por exemplo, diferentes inclinações de intenção de votos. E a gente viu que isso de fato aconteceu nas duas últimas eleições presidenciais. Essa foi uma pesquisa, inclusive, que contou com a colaboração de Daniel Zacarias, que foi meu aluno de mestrado, atualmente faz doutorado com o Ronaldo, que é do nosso INCT também, lá na UNB, e a gente encontrou resultados bem interessantes. Então, sim, a gente tem alguns indicativos bem interessantes de que esses elementos de moralidade, de valores, podem auxiliar a gente a entender parte dessa polarização, dessas diferenças políticas. E nesse caso em particular, desse experimento que você e o Daniel conduziram, aí o Ronaldo também participou, né? Você comentou. Qual foi essa relação entre os fundamentos morais e a questão da eleição, assim? Qual foi a direção dos resultados? Antes de responder isso, Paulo, só uma pequena observação, esses desafios dessas atividades remotas que a gente faz. Meu vizinho está fazendo uma obra, então em algum momento se ouvir um barulho de um martelo, uma furadeira ou algo próximo a isso, isso tem sido um pouco da minha realidade nas últimas semanas. O menos mal dessa história é quem está escutando. Você está aguentando isso todo dia, né? Exatamente. Mas eu não posso reclamar, não. Quando eu mudei para esse apartamento, fiz uma obra também, então os vizinhos que sofreram um pouco. Mas, Paulo, no caso desse estudo, foi um estudo correlacional que a gente fez. E a gente fez duas ondas de coleta, uma nas eleições de 18, outra nas eleições de 22. E aí a gente aplicou uma medida adaptada aqui para o contexto brasileiro de fundamentos morais e aplicou também outros dados sociodemográficos que costumam ser preditores de intenção de voto. E aí a gente identificou que a moralidade
era um preditor bem relevante dessa intenção de voto. Então, você tinha uma base moral que favorecia, se relacionava uma maior inclinação de voto a candidatos mais progressistas e uma determinada base moral que favorecia essa intenção de votos a candidatos mais conservadores. Interessante. Tem uma discussão legal também, porque tem essa relação dos fundamentos morais e tem também aquele modelo do Lakoff, né? Do moral politics, né? Que ele meio que usa uma metáfora da família, né? A família de um pai mais severo e de um pai mais... pais, eu estou dizendo no sentido geral, né? Pais, né? Mais que nutrem as relações, né? E aí ele faz uma ligação entre conservadores e mais liberais, enquanto um está mais ligado com a austeridade, com o amor pela força, pela ordem e tal, e o outro pelo desenvolvimento do amor pela empatia, pela compaixão, pelo cuidado, né? Tem essa outra forma também de enquadrar, né? Que acaba dividindo. Isso é interessante, né? Quando a gente está pensando em teorias de identidade social e pensar que se sobrepõe com essas identidades morais, né? De certa forma, né? Com esses perfis morais, né? Exatamente, exatamente, Paulo. Não, é bem bacana. Esses estudos são bem legais. E aí, quando a gente começa a entrar em moralidade, e aí a gente está falando de o quanto a moral entra nessa história, se a gente pegar uma definição bem superficial de moral, meio como aquilo, é aquilo que define o que é certo e errado, né? Ou como a gente julga o que é certo e errado. Se a gente cai nessa de que moral influencia decisões de grupo e decisões, por exemplo, políticas, meio que a gente está assumindo que tem um grupo que está achando que o que ele pensa é certo e o outro é errado, e o que o outro grupo pensa é certo e o outro é errado. E aí a gente tem um problemão, né? Como que resolve isso, né? Como que faz com que as pessoas consigam se escutar um pouco, né? Que acho que esse é um desafio, um dos desafios atuais, né? Porque no final vira uma guerra do bem e do mal, né? Sendo que os dois lados acham que são o bem e os dois lados acham que o outro é o mal, né? É uma coisa muito maluca, né? E que impacta, inclusive, na própria percepção que a gente tem de natureza humana, né? De quem somos e tal. O que você acha dessas coisas, João? Esse é um ponto que demanda muita atenção, Paulo, porque existe uma literatura bem interessante que chama a atenção como as pessoas conseguem justificar para elas mesmas conduções de comportamentos, de atitudes que não são considerados adequados. Então, como você bem disse, quando a gente está nesse contexto de polarização, de uma guerra do bem contra o mal, é muito fácil da pessoa justificar para si a realização de comportamentos que são considerados inadequados. Então, dando um exemplo prático, nas últimas eleições presidenciais, a gente via grupos justificando explicitamente a divulgação de fake news como uma forma de ganho político. De dizer, olha, eu sei que isso pode não ser a estratégia mais adequada, mas é uma estratégia que pode favorecer com que a gente tenha um melhor resultado nas eleições. Então, de uma maneira muito evidente, utilizando processos de justificativa para defender a realização de um comportamento que, obviamente, não é adequado. Tem um trabalho interessante que Ronaldo também participou, e Marília, que é pós-doutoranda do nosso INCT, em que a gente fez um experimento em que a gente apresentava potenciais situações de corrupção em que a gente variava qual seria a vinculação política da pessoa que estava cometendo aquele ato de corrupção. E aí, a maneira como esse ato era julgado era diferente em função da vinculação política do próprio indivíduo. Então, quando você tem ali um indivíduo em que você percebe uma afinidade ideológica semelhante à sua, as pessoas eram mais tolerantes com Uhum, aquele uhum. julgamento daquele ato de corrupção, se comparado ao momento em que a pessoa era apresentada como alguém de outra filiação política. Então, como você bem diz, é como se a gente fosse estabelecendo dentro dessa dicotomia quem é o certo e quem é o errado, e consequentemente as pessoas se tornam bem mais tolerantes aos erros do próprio grupo. Ou seja, é quase aquela ideia da hipocrisia moral, só que num nível intergrupal, né? Então é uma hipocrisia moral maior, né? É um passar o pano pro problema moral maior.
É, é, isso é engraçado. E essa é uma área que eu acho que ainda a gente tem que evoluir muito para entender os mecanismos por trás, né? O quanto algumas pessoas com certeza vão passar o pano sabendo que estão passando pano para coisas que não são corretas, né? Mas eu acredito que tenham muitas pessoas que a filiação de grupo ela perturba a percepção do quão errado aquilo é, né? Elas acabam acreditando que de fato aquilo é certo, né? A gente tem uns trabalhos que a gente fez aqui usando eletro em que a gente já percebeu que, por exemplo, detecção de justiça e de injustiça, ela muda em função da proximidade social entre as pessoas, né? Então, amigos jogando com amigos e um deles comete um ato injusto, uma coisa injusta, apesar da pessoa perceber cognitivamente que existe, racionalmente que existe um valor equivocado, alguma coisa equivocada, do ponto de vista eletrofisiológico, a gente não encontra os marcadores que são tipicamente indicadores de percepção rápida de injustiça. Então é quase como se estivesse entendendo a situação, mas não percebendo como algo tão negativo. E aí o comportamento acaba sendo mais leniente, né? As pessoas acabam aceitando muito mais desvios do que aceitariam normalmente, né? Nesse campo de estudo teu e algumas coisas que a gente faz, eu acho que essa é uma linha bem legal que poderia ser investida, né? De tentar entender esses mecanismos de processamento da moral. É isso que vocês acharam, né? Esse estudo que vocês acham. Nossa, bem legal imaginar o que poderia acontecer do ponto de vista, o que está acontecendo do ponto de vista neurobiológico quando esses caras estão julgando que a ação errada do outro só é errada se é do outro grupo e não é tão errada se é do meu grupo, né? Não, é muito interessante, Paulo, muito interessante essa linha que você tem desenvolvido por aí também. Isso me lembrou um outro estudo também sobre corrupção que a gente desenvolveu, porque em geral se fala que a corrupção é uma espécie de crime sem vítimas, porque diferente do homicídio, do latrocínio, em que a vítima é uma figura muito evidente, no caso da corrupção, e muitas vezes é uma abstração. Você pensar que, em função da corrupção, você está prejudicando um grupo de pessoas, de serviços e etc. E aí, em um dos nossos estudos, a gente fez um experimento em que a gente buscava ativar essa ideia de que aquele ato corrupto ia trazer implicações negativas. E de maneira específica, a gente fez uma comparação em quando essa vítima era alguém apresentado com algum nível de afinidade para o indivíduo, né, que teria a chance de cometer aquele ato de corrupção. E isso de fato acentua. Quando a pessoa se dá conta que a corrupção não é um crime sem vítimas e de maneira mais específica que a corrupção pode afetar pessoas que são significativas para si, é como se desse um estalo moral de modo a reduzir as chances de que a pessoa viesse a se comportar de maneira corrupta. Então, como você bem descreve, a gente entender de fato esses mecanismos em termos cognitivos é bem importante para a gente conseguir compreender o fenômeno e, consequentemente, mitigar esses efeitos do fenômeno. Tá bem legal essa ideia de sair da abstração e isso é bem interessante. Isso é bem, porque tem isso mesmo, né? Muitas vezes a gente está vendo uma série de desvios disso, daquilo e problemas e tal, mas não é tão palpável, né? Muitas vezes, qual que é o dano que isso está causando, né? E aí, no que você pensa no dano, consegue levar isso de uma forma... Isso é legal para assim, para quem está assistindo, esse é um lado que, pelo menos, é o que me motiva muito a fazer pesquisa, né? Porque a gente consegue, né? Imaginar a criatividade que vocês tiveram para montar um negócio desse, né? Super, super legal, né? Experimentos assim são super divertidos, né? Divertido. É triste porque a gente vê o resultado, né? Mas é divertido de fazer, né? Não, com De- certeza, com certeza. Demanda, como você disse, né, um exercício, né, de criatividade mesmo para a gente conseguir tentar operacionalizar isso e tentar emular aquilo que a gente quer analisar. Não, não, é bem bacana. O, João, que outros estudos vocês têm desenvolvido que tocam em coisas como essa? Enfim, ou que já vão até um pouquinho, porque tem também as questões de fake news, de desinformação, enfim. Conta mais um pouco dos trabalhos que vocês têm feito. Beleza, no âmbito do meu grupo de pesquisa, a gente tem alguns trabalhos sobre fake news, desinformação, que eles se fortaleceram desde a pandemia. Então, a gente buscou analisar durante a pandemia como a identidade política, a vinculação política das pessoas favorecia uma maior ou menor adesão a diferentes comportamentos relacionados à pandemia. Então,
práticas de prevenção, intenção de se vacinar, dentre outras questões. E a gente identificou, de fato, conforme esperado, que essa vinculação política foi um preditor importante. Afinal, durante a pandemia, essa pauta de distanciamento social, de vacinação, acabou sendo mais uma pauta polarizada dentro de diversas outras. Então, a gente encontrou efeitos bem robustos de que pessoas com a vinculação mais à direita, por conta de discursos que se proliferavam à época de agente de direita, tinham uma oposição maior à vacinação e a outros cuidados relacionados à pandemia. Nessa direção também, a gente fez trabalhos sobre fake news de uma maneira geral. E aí a gente também encontrou alguns dados interessantes, Paulo, que independente da pessoa ser de direita ou de esquerda, as pessoas acreditavam mais em fake news que eram favoráveis ao seu próprio grupo político. Então, se era uma fake news que valorizava o seu próprio grupo político, você tendia a acreditar mais nela, independente de você ser uma pessoa de direita ou de esquerda. Se era uma fake news que se opunha ao seu grupo político, você desconfiava mais. Então, é interessante como é, esse processo de identidade afeta em como a gente consegue reconhecer essas notícias. E de maneira específica, em um desses estudos, que foi desenvolvido junto com Gabriela, foi minha orientanda de mestrado, ela já foi do INCT durante um período, em que era interessante que as pessoas declaravam que, em resumo, um dos dados que a gente encontrou foi, olha, eu não acredito em fake news. Uhum, Meu grupo político acredita um pouquinho. O uhum, problema é o outro grupo político. uhum, E aí o uhum, interessante é, independente da vinculação política das pessoas, esse era o padrão. uhum. A resposta sobre si mesmo era muito baixa. Não, eu acho que não acredito em fake news. Meu grupo político, talvez. Outro grupo político, não. Esse sim acredita bastante. Então, enquanto fenômeno, enquanto processo, tanto pessoas de direita quanto de esquerda podem acabar caindo em fake news por conta de processo de identidade. Mas isso não quer dizer que essa seja uma estratégia política utilizada necessariamente pelos dois grupos. A gente Uhum, sim. tem já processos de inquérito, de fake news e essas coisas todas. O que o nosso estudo identificou não foi quem está promovendo fake news. O que a gente identificou foi quem que, em função desses processos identitários, tanto pessoas de direita quanto de esquerda, elas podem cair em fake news por conta desses processos identitários, dessa vinculação a grupos. Não, é legal você estar falando isso, porque assim, esses vieses todos, eles são comuns porque são padrões muito típicos da espécie, né? Agora a questão é, sabendo disso, que uso alguns grupos fazem, né? Exatamente. A gente está agora com essa história de uma marca de detergente e tem, né, tem um grupo político aí, os caras fazendo vídeo que estão bebendo, lavando frango. Primeiro que assim, é uma estética vergonhosa, né? É um negócio muito feio. Mas depois tem esse lado também, né? Cara, é uma crise sanitária importante. Você não pode sair divulgando que você está bebendo detergente, lavando frango com detergente, né? E pensando nos vieses e nessas questões em quem eu acredito, em que fake news eu desconfio ou não desconfio, você acaba trazendo um problema de saúde para as pessoas, né? E que não entendem que quem está propagando isso não lava o seu próprio frango com detergente, nem bebe detergente, né? Exatamente, Paulo, exatamente. É muito interessante você trazer esse exemplo, porque é isso, as discussões estão polarizadas num ponto que a gente tem até defensor de detergente, É né? defensor de detergente, exato. Chega a ser inacreditável, né? Eu vi um comentário de uma pessoa falando, cara, é, imagine que a Anvisa solte uma nota dizendo que é proibido você consumir veneno de rato. Será que as pessoas vão começar a consumir veneno de rato para dizer não, eu não aceito esse tipo de regulamentação? É, Claro que é um exemplo extremo, né? Mas é apenas
é apenas uma forma de uma anedota para ilustrar esse episódio do detergente. Não, é engraçado mesmo, né? E isso é uma coisa que preocupa, porque a gente fica pensando, mas por que está caminhando para isso? O problema é que às vezes a gente tem algumas lideranças que se comportam dessa forma, né? A pandemia ela ensinou muito para a gente. Porque a gente estava falando de identidade e o que faz com que as pessoas se envolvam, né? Se vinculem a um grupo ou a outro grupo, né? A pandemia mostrou muito bem quando a gente vai olhar, por exemplo, o caso da Nova Zelândia, né? Que a primeira-ministra ela evocou um senso de identidade nacional, né? Independente da questão política. Foi um dos países que melhor combateu a crise naquela época, né? Porque, e ela falava claramente, né? Você pode ser do lado X ou do lado Y, a luta é maior, que é aquela ideia, né, das super categorias, né? Você amplia bem o grupo e aí cabe todo mundo, né? Igual assim, é um fenômeno que está cometendo o mundo inteiro. Então, tanto faz se você é de esquerda ou de direita. Mas o problema é esse, né? A gente teve algumas lideranças que embarcaram nessa história e usaram dessa questão de formação de grupo para manipular um problema grave de uma forma política, né? Num estudo que a gente fez na Covid, um dos principais preditores de aderência às políticas públicas e de uso de máscara, essa coisa toda, foi exatamente a identificação com o país, né? Quanto mais as pessoas se identificavam com o país, e não era assim, é, com um aspecto específico no país, né? Esse senso de comunidade mais amplo, né? Amplificado, né? Isso predizia bem. Agora, quando você parte para olhar a identificação com grupos específicos, aí a coisa desmancha, né? Então, era muito mais uma identidade mais coletiva, maior, essa categoria ampliada, né? Então, ok, eu não sou... Eu sou do grupo X, o outro é do grupo Y, mas nós dois somos do grupo Z, né? Uma categoria maior, né? Enfim, então essas coisas são interessantes. E aí tem grupos específicos que parece que conhecem bem a literatura e conhecem bem a natureza, o comportamento humano e usam disso, né? Exatamente, exatamente. Esse exemplo que você dá, ele é muito, muito interessante e muito caro, né, em toda a literatura sobre preconceito, esse estabelecimento de uma supracategoria, e como você bem descreveu o exemplo da Nova Zelândia. Agora, o desafio quando a gente fala em polarização, especificamente aqui no Brasil, é que alguns grupos políticos eles buscaram associar a própria vinculação política a uma identidade supranacional. Então, especificamente sobre o Brasil, a gente tem esse desafio adicional para ativar essa supracategoria para a gente conseguir minorar esses efeitos da polarização. Isso teve até, na minha avaliação, uma pequena redução em função de toda aquela discussão que a gente começou a ter em relação ao complexo de vira-lata, quando a gente teve eventuais taxações do governo brasileiro, e aí a gente teve agentes políticos de direita que estavam defendendo aquilo, né? E naquele momento a esquerda conseguiu chamar a atenção dessa supracategoria como um elemento importante de unificar e fortalecer a população como um todo, em detrimento dessas separações ideológicas. Mas especificamente sobre o Brasil, a gente tem esse desafio, né, do estabelecimento dessa supracategoria em função de como esse discurso político acaba se construindo aqui em nosso país. Não, esse sempre foi bem lembrado mesmo, João, porque foi isso mesmo, né? A ideia assim, começa a abalar a soberania nacional, né? E aí, de repente, as pessoas começam a entender que não, a gente está nesse mesmo país, né? Mas alguns grupos tentaram fazer isso mesmo, né? Isso é muito esquisito. Ô, João, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Considerando, então, que a gente tem esse ambiente polarizado, e no dia a dia, eventualmente, sei lá, você tem o seu tio que é do partido X, do partido Y, vai ter Natal, vai ter Copa, vai ter tanta coisa, vai ser uma confusão. Vai todo mundo querendo capitalizar em cima dessas coisas. Como que você acha que dá para, por exemplo, ter pessoas tentando minimamente convergir de alguma maneira, dialogar de alguma maneira, e que tenham pessoas que tenham pensamentos diferentes, né? Então, sei lá, tá lá na mesa do bar e tem o X e o Y, e agora? Como, assim, você imagina formas assim, meio que, quase que uma orientação psicológica. Paulo, essa é uma das perguntas de 1 milhão de dólares, né, que a gente tem. Mas, basicamente, eu acho que esse é um exercício contínuo de abertura. De uma vez que você
identifique essas nuances, você está de fato aberto ao diálogo. Eu me lembro bem, antes da gente ter esse processo de uma polarização afetiva mais acentuada, em que eu tinha conversas muito ricas em relação a diferentes olhares sobre política, sobre economia, com vários grupos de amigos. E era realmente um exercício muito rico, sabe? Mas que isso se perdeu nos últimos anos. Então, o que eu tento fazer no meu dia a dia é justamente não me fechar quando escuto posicionamentos que são dissonantes do meu, até o limite em que isso envolve um respeito aos direitos humanos naturalmente, né? Porque existe ali um limite que, quando é ultrapassado, de fato fica mais delicado. Mas quando isso está, de fato, no campo das ideias e do diálogo, eu tento abaixar essa guarda e, de fato, tentar entender de onde parte esse posicionamento, por onde começa. Uma coisa que eu faço em rede social também visitar perfis de grupos políticos diferentes do meu, para entender como aquele argumento ele se constrói, ler os comentários, ver o tipo de coisa que é dita, para poder estar atento a isso e evitar, como você mencionou, essa dicotomia do bem contra o mal. Então, obviamente, essa não é uma tarefa simples, mas se eu pudesse dar uma orientação psicológica, a minha reflexão seria nesse sentido, da gente abaixar a guarda até certo ponto, né? Até um ponto em que isso não envolve um extremismo, uma violação de direitos humanos, para que a gente possa entender de onde parte o argumento daquela outra pessoa e, a partir daí, buscar esse diálogo, porque afinal essa é a essência da Sim, democracia. sim. Ou seja, melhorar a escuta e buscar informações sobre o outro lado, né? Acho que é bem, é uma sugestão bem boa. Você estava falando dessa coisa do limite, né? Do extremo, né? É, eu estava lembrando, tem uns trabalhos que têm mostrado o quanto a gente tem acreditado que nessa polarização que a gente está vivendo, a polarização em si é muito extremada, mas na verdade, extremo é uma minoria, né? Então, assim, esse é outro problema dos algoritmos, né? Eles fazem a gente acreditar que tá todo mundo num nível tão radical e prepara as pessoas para a guerra, né? E, na verdade, a maioria das pessoas compartilham muito mais coisas do que não compartilham, né? As experiências pessoais são muito mais próximas, muitas vezes, que poderiam ser compartilhadas do que divergências, né? Exatamente, Paulo. A gente não pode confundir o conceito de polarização com extremismo. A polarização envolve esse distanciamento que a gente tem em relação a esses outros grupos. O extremismo, o radicalismo, como a gente já viu aqui no Brasil e em outros países, é uma expressão de uma minoria, como você bem descreve. Agora, a gente não, sem dúvida, a gente não deve achar que esse é o padrão. E essa é uma observação muito interessante, porque no outro campo de estudos que eu tenho sobre corrupção, sobre desonestidade, a gente tem um padrão muito semelhante. Então, de forma geral, a gente vê que pouquíssimas pessoas estão propensas a atos robustos de desonestidade, de corrupção. Isso é a minoria. Só que a gente não tende a pensar desse modo, não tende a lembrar isso. Então, é isso. O extremismo é um extremismo de fato de uma minoria. A gente tem que lembrar disso, como você bem disse, lembrar que a gente compartilha muito mais elementos comuns do que a gente imagina com outros grupos políticos que a gente não tem, que a gente imagina que não tenha tanta afinidade assim. Acho que essa reflexão é boa, né? Porque a gente, claro, não pode cair numa ingenuidade de achar que tá tudo lindo, maravilhoso, mas também não pode cair numa visão que muita gente está caindo muito pessimista de que a nossa espécie é ultra egoísta, é ultra destruidora, é ultra extremada, que não é assim, né? A gente não sobreviveu é, como um grupo que não cooperava, né? Enfim, a questão é a forma como isso tem sido conduzido muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, acho que essa reflexão é bem importante mesmo, bem importante. É,
Pô, João, bem legal, cara. Bem bom ouvir teus trabalhos, ouvir teus estudos, enfim, é muito, muito bacana, cara. Muito legal ver o avanço que vocês estão dando na psicologia social, na psicologia política, os estudos que vocês desenham, assim, cada um. É um orgulho de ver a psicologia brasileira assim tão, cara, tão forte e trazendo tanta contribuição bacana mesmo, assim. É muito legal mesmo. Parabéns, cara, pelos trabalhos. Paulo, muito, muito obrigado. É, é um prazer para mim estar aqui dialogando com você e fazendo parte do INCT. Quando você começou a organizar esse INCT e eu recebi esse convite, para mim foi uma grande alegria. Você é um cara que consegue congregar diferentes grupos, pessoas, perspectivas de trabalho, e essa é uma habilidade muito desafiadora de se ter com perfis que são muito distintos. E a gente tem conseguido caminhar e entendo que a gente está fazendo a diferença dentro do INCT, e isso sem dúvida se deve e muito ao seu papel de liderança dentro do grupo, obviamente a toda a equipe, mas ao seu papel de liderança dentro do grupo. Então, obrigado pelo comentário, mas entendo que você tem uma parte fundamental nisso, Pô, João, você me de quebra, assim. estar congregando diferentes pesquisadores brasileiros e internacionais nesse esforço de avanço da ciência psicológica. Não, de verdade, cara. Obrigado, obrigado mesmo, assim, Nossa, obrigado mesmo, de verdade, de coração. Obrigado mesmo. Assim, acho que Acho que a nossa luta, né, cara, de ficar no país e fazer pesquisa é porque a gente acredita, né, na ciência brasileira, a gente acredita na possibilidade de transformação, transformação social. E, cara, para mim, a CNCT tem pessoas como você maravilhosas, assim, que fazem dar muita vontade de seguir em frente, né, cara? Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Muito bom. Eita, nós João acabou com o meu roteiro aqui. O- Então a gente vai encerrando, João. Super obrigado de novo, assim, pela tua participação, assim, privilégio ter você no grupo e um prazerzão ter você inaugurando essa fase agora de entrevistas com os pesquisadores. Pra gente, cara, é um tesouro nacional aí pra gente. Muito, muito obrigado. Maravilha, Paulo. Como eu disse, o prazer é meu e vamos seguindo trabalhando aí em conjunto para fortalecer a ciência psicológica em nosso país. Vamos que vamos. E aí, então, só para lembrar, galera que está assistindo, então a gente vai ter o evento, o Rethinking the Future 4, Reconstruindo Conexões Humanas, com um monte de pesquisador de vários lugares do planeta e do Brasil também, tem um monte de gente bacana vindo. Então, assim, se você é pesquisador, é aluno de C, é aluno de mestrado, aluno de doutorado, pós-doc, pesquisador já dando aula e tal, manda trabalho, manda pôster, manda mesa redonda. A gente vai receber com o maior carinho todas as propostas. A ideia é trocar e construir junto cada vez mais essa ciência brasileira, essa ciência psicológica brasileira. E logo, logo vai ter, como eu comentei no comecinho, venda com desconto para membro da SBP, do IBNEC, gratuidade para ação afirmativa, para membro do INCT. Então é isso aí, gente. Vai seguindo e vão se inscrevendo, que vai ser uma grande festa esse evento aí no semestre que vem. Esse foi mais um Conversane, né, o nosso podcast que integra psicologia, neurociência e várias áreas, com o apoio do CNPq e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado de novo, João, e até a próxima, pessoal.